Às vezes a realidade é mais assustadora do que qualquer filme de terror. Imagine uma pessoa que você conhece e convive, e essa pessoa, ela desaparece do nada, sem deixar nenhum rastro, nenhuma pista, e nunca mais é encontrada. Pois é, hoje eu vou mostrar pra vocês 4 pessoas que foram simplesmente abduzidas do planeta sem deixar nenhum rastro. Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como eu disse, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 4 pessoas que simplesmente evaporaram do planeta e nunca mais foram encontradas. Era uma noite fria em Minnesota, o dia 14 de maio de 2008, quando um menino de 19 anos chamado Brandon Swanson, ele estava voltando de uma festa da universidade, porque eles estavam comemorando o fim do semestre. Todo mundo tinha passado pro próximo semestre, então a galera estava toda comemorando, e o Brandon, ele estava dirigindo por uma estrada deserta. Como era muito escuro, o Brandon acabou caindo com o carro numa vala, mas ele não se machucou, nada do tipo, e ele ligou para os pais para dizer o que tinha acontecido. Bom, ele falou para os pais que a única coisa que ele estava vendo ali naquela escuridão eram luzes de uma cidade próxima, e os pais super preocupados, o menino sozinho ali de noite num lugar deserto, com o carro quebrado, caminhando até a cidade. Eles falaram que iriam ficar no telefone com o menino até que ele chegasse na cidade, pedisse ajuda e eles soubessem que estava tudo bem com ele. O Breno, ele parecia tranquilo e calmo, mesmo sem saber onde ele estava andando, seguindo as luzes da possível cidade, quando de repente, depois de 47 minutos de ligação, o Brandon, ele solta a seguinte frase: "Ah, merda." Os pais perguntaram o que estava acontecendo e o Brandon, ele nunca mais respondeu nada. Foi aí que os pais resolveram chamar a polícia e disseram que o filho estava desaparecido. O Brandon, ele disse que estava numa certa cidade e nessa cidade a polícia não achou absolutamente nada e foi tentando rastrear o carro dele até que encontraram numa estrada de terra que ficava longe de qualquer cidade. Então era impossível que o Brandon estivesse vendo luzes de cidade de onde ele estava, porque não tinha nenhuma cidade perto. A polícia imediatamente achou o carro dele e não achou nada suspeito no carro. Não tinha sinais de luta, de sangue, nada do tipo. Só o que o Brandon tinha relatado para os pais, que ele tinha caído numa vala. Bom, a polícia tentou achar algum rastro que levasse até o Brandon, mas não achou pegadas, não achou marcas de arrastamento, não achou nada do tipo. E resolveu então levar os cães farejadores da polícia para o local para que eles encontrassem o Brandon. Os cães, eles farejaram do carro dele até a beira de um rio. E depois disso, nada foi encontrado. Nem sapato, roupa, nada que levasse até o Brandon. Então a polícia ficou meio intrigada com essa história e começou a investigar. Porque assim, não tem como uma pessoa desaparecer do nada. É o que eles pensaram. A polícia começou a procurar, fazer as buscas ali naquele rio e nada, absolutamente nada foi encontrado. As pessoas especulam que o Brandon, ele pode ter sido sequestrado, mas seria um pouco bizarro isso, já que não tinha marcas de pneu, não tinha marcas nenhuma ali. Era como se ele realmente tivesse evaporado da face da terra. E até hoje, esse é um caso sem solução que deixa as pessoas de cabelo em pé, porque o Brandon simplesmente evaporou. Maura Munray. A Maura, ela era uma menina muito estudiosa e muito aplicada nos seus estudos. Ela era uma jovem universitária de 21 anos. Ela era super atlética, super comunicativa, até que um dia os professores dela receberam um e-mail dela dizendo que ia faltar às aulas porque tinha acontecido uma emergência familiar e ela precisaria ir até a cidade da família para ver o que estava acontecendo. Ela fez as malas, sacou bastante dinheiro e dirigiu até New Hampshire. Por volta das 7h30 da noite, a Maura, ela perdeu o controle do carro e acabou batendo numa árvore e atolando o carro ali em neve. Tava nevando muito naquele dia. Uma vizinha que estava ali por perto ouviu o barulho e foi até lá oferecer ajuda para Maura. Ela disse que não precisava de ajuda e que já tinha chamado o guincho. A vizinha ficou super preocupada e mesmo assim chamou a polícia. E quando a polícia chegou 10 minutos depois, a Maura, ela tinha simplesmente desaparecido. Quando a polícia chegou, ela achou dentro do carro da Maura vinho derramado e algumas coisas a respeito do seguro do carro. E próximo de onde ela tinha batido, tinha uma floresta. A polícia então fez as buscas dentro dessa floresta, mas não achou nada, nem sinal, nem pegada, nem nada da Maura. Então ela tinha simplesmente desaparecido. E assim como o caso do Brandon, eles trouxeram cães farejadores para que pudessem encontrar a menina. E eles farejaram o cheiro dela 30 metros dentro da floresta e depois esse cheiro simplesmente desapareceu. E os cachorros ficaram parados lá, tipo assim, não sei mais para onde ir, não tem mais rastros.
e isso deixou a polícia extremamente intrigada. Durante as investigações, a polícia descobriu que a Maura nunca teve uma emergência familiar, a família dela disse que nunca aconteceu essa emergência, e também descobriram que a Maura, ela não ligou pro guincho na hora do acidente, então era muito suspeito. Bom, as pessoas, elas desconfiam que a Maura, ela pode ter sido feita de refém ou alguma coisa do tipo. Alguém pediu dinheiro pra ela, afinal ela saiu correndo da universidade e sacou bastante dinheiro, fez as malas e simplesmente dirigiu. Então pode ser que tenham pedido dinheiro pra ela por algum motivo, mas isso nunca vamos saber, porque a Maura simplesmente desapareceu do mapa em 9 de fevereiro de 2004. Lars Mittank. Em julho de 2014, um jovem de 28 anos chamado Lars, ele foi de férias com os amigos pra Bulgária. E durante essa viagem, o Lars se meteu numa briga de bar. Nessa briga, o ouvido dele foi atingido e ficou bem machucado. E ele não podia voltar junto com os amigos pro país deles, porque ele não poderia voar por algum tempo por causa do ouvido. Então o Lars, ele ficou sozinho ali na Bulgária e os amigos dele tiveram que voltar. E foi aí que as coisas começaram a ficar simplesmente bizarras. Ele começou a mandar mensagens de texto pra mãe dele dizendo que precisava se esconder e que ele tava com muito medo. A mãe questionava ele sobre por que ele tava com medo e do que ele tinha que se esconder, e ele simplesmente repetia as mesmas palavras. Eu tô com medo, eu preciso me esconder. E não falava mais nada, somente isso. O Lars, ele foi visto num aeroporto e ele tava visivelmente paranoico e fugindo de alguma coisa. Foi então que as câmeras de segurança, elas flagraram ele correndo e largando seus pertences dentro do aeroporto, e ele fugia por uma cerca que tinha ao redor do aeroporto pra dentro de uma floresta. Como ele não deu mais notícias, a mãe entrou em contato com a polícia e falou o que estava acontecendo. A polícia começou a procurar por ele e viu as câmeras de segurança e viu que ele tinha pulado a cerca e entrado na floresta, e resolveram então buscá-lo pela floresta. Só que eles não encontraram absolutamente nada. Bom, muita gente acredita que o Lars, ele teve um surto psicótico, talvez por conta dos medicamentos que ele tomou pro ouvido, mas outras pessoas acreditam que ele realmente estava fugindo de algo e que alguém sequestrou o Lars dentro dessa floresta e sumiu com ele. Emily Bradley. A Amy, ela tinha 23 anos e ela era uma jovem atlética e muito comunicativa. Ela era recém-formada e tinha muitos planos para o futuro. E vocês vão entender por que eu tô falando isso. Em 1998, a Amy, ela embarcou em um cruzeiro pro Caribe junto com a família dela, com os pais e o resto da família. Só que uma coisa esquisita aconteceu. Na madrugada do dia 24 de março, as câmeras, elas flagraram a Amy andando pelos corredores do navio e depois, nada. A Amy simplesmente desapareceu. O pai dela acordou e viu que ela não estava no quarto e foi procurar pela filha e não achou. Foi então que ele resolveu pedir ajuda para que encontrassem a filha dele. Afinal, como alguém pode sumir de dentro de um cruzeiro que está no meio do oceano, né? Dali ela não sairia. Foram feitas buscas no navio, só que demoraram demais para interditar algumas áreas, o que facilitaria a fuga de quem quer que fosse que estivesse levando a Amy. E como se já não fosse esquisito o suficiente alguém sumir de dentro de um cruzeiro, depois de alguns anos, testemunhas relataram para a polícia ter visto a Amy em diversos lugares, em situações suspeitas. Bom, essas testemunhas sempre diziam as mesmas coisas, que a Amy, ela estava em locais esquisitos, como bordéis, e ela estava sempre acompanhada de homens armados. Algumas pessoas acreditam que a Amy, ela foi vítima de tráfico humano, mas outras pessoas acreditam que ela tenha fugido de propósito. Bom, eu aqui pensei em 1000 opções e pode ser que a Amy, ela tenha virado algum tipo de traficante, tanto de pessoas quanto de outras coisas, e simplesmente andava com esses homens porque eles eram seguranças dela e ela resolveu fugir da família e começar uma vida nova. Por que não? A gente teve o exemplo da Hana Kobayashi, né? Que eu fiz um vídeo pra vocês falando sobre a família achou que ela tinha sido traficada no aeroporto e ela simplesmente quis começar uma vida nova longe da família. Então, por que não? Ou pode ser, com certeza, algo pior. Ela foi traficada. Ou eu pensei em outra coisa também. Podem ter matado a Amy e jogado no oceano. Ninguém encontra um corpo no oceano. Então, assim, era a única forma de tirar a Amy dali. Ou eles esconderam ela em algum lugar que demorou pra ser interditado e quando parou no porto, eles retiraram a menina. Ou então, mataram ela e jogaram no mar. Não tem muito o que fazer, né? Então, assim, simplesmente ela não foi encontrada nunca mais.
e sem deixar nenhum rastro no navio. E você, no que você acredita? Em qual teoria você acredita a respeito desses desaparecimentos? Muita gente acredita em coisas sobrenaturais, que pessoas simplesmente desapareceram de maneira sobrenatural, ou talvez alienígenas que tenham abduzido essas pessoas. Somente o primeiro caso do Brandon, né, ele estava num local completamente isolado, no meio do nada, simplesmente desapareceu. É um local propício que as pessoas geralmente veem naves, OVNIs, dizem ter sido abduzidas, são locais assim, né, desertos. Eu não sei o que pensar. No caso, eu acho que o Brandon, ele pode ter se perdido ali e caído nesse rio e se afogado, enfim. E alguma coisa aconteceu com o corpo dele, eu não sei, não faço ideia, mas que é muito bizarro, é bizarríssimo todos esses casos. Eu fico imaginando pras famílias e pros amigos, como que deve ser a situação, né, você não tem um desfecho. É simplesmente bizarro essas histórias. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia alguma dessas histórias, porque eu não conhecia. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok, e a gente se vê num próximo vídeo.